Bom, gente, voltando ao curso sobre os anos 70, já falei sobre a Guerra Fria, já falei dos Estados Unidos, da União Soviética, dos países não alinhados, e agora vou falar sobre a China, né? Tudo esse curso é baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery. Então a China, na verdade, a grande mudança do mundo quando começou a acontecer nos anos 70, exatamente em 71, quando o Nixon, que era presidente dos Estados Unidos, visitou a China e se reuniu com Mao Tse-tung, lá em Pequim. Né? Isso foi uma visita preparada de modo secreto e tal, e foi uma surpresa para o mundo inteiro. Né? Como eu disse antes, o mundo estava numa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. E a China tinha muito medo da União Soviética, porque a União Soviética tinha 1 milhão de soldados na fronteira norte da China. E a China também tinha o Vietnã no sul, que era aliado da União Soviética. Então a China tinha medo da União Soviética. Né? Então ela precisava resolver esse problema. E os Estados Unidos também tinham uma bipolarização com a União Soviética. Então o problema naturalmente surgiu essa possibilidade dos Estados Unidos e a China atuarem em conjunto. Né? E aí o Nixon, a viagem foi preparada pelo Kissinger, né, de maneira secreta. O Nixon foi à China e começou o relacionamento entre Estados Unidos e China, que acabou mudando o mundo. Né? Que a partir daí o Mao Tse-tung morreu em 76. Né? O Mao Tse-tung estava no poder desde a Revolução e desde a Guerra Civil, que foi muito violenta na China, foi violentíssima, né? E aí ele, na década de 60, o Mao Tse-tung tomou uma série de decisões erradas, como a questão do grande salto adiante, como a revolução cultural, que perseguiu professores, mandou intelectuais para o campo, matou muita gente, torturou muita gente, né? Então a China estava bem pobre. A China era um país muito pobre na década de 70. Né? Em 73, o PIB da China era igual ao PIB do Brasil. Só que o Brasil tinha cento e poucos milhões de habitantes e a China tinha mais de 1 bilhão. Então a renda per capita da China era mais de 10 vezes menor do que a renda per capita do Brasil, naquela época, né? E, então a China era muito pobre, muito rural, né? O cidadão médio chinês, ele tinha apenas uma bicicleta, um relógio de pulso e uma muda de roupa. Ele não tinha mais nada, não existiam bens de consumo. Né? As cidades chinesas eram vazias, só tinha bicicletas e caminhões, que eram todos estatais. Né? Então, a partir da morte do Mao em 76, voltou ao poder o Deng Xiaoping, que aí começou a reforma da economia chinesa, começou a abrir para a economia de mercado e começou a abrir para o Ocidente. Né? Então a China, em 1971, praticamente começou a mudar o mundo, que nós vemos hoje a China como segunda maior potência. Né? Então tudo começou em 1971, quando o Nixon visitou o Mao Tse-tung, que já estava velhinho e tal, e tudo foi arquitetado pelo Kissinger, que era o secretário de Estado, que tinha uma visão estratégica muito, muito interessante. Então essa é a China que vai completar o triângulo da cena internacional.